Even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day. Olá, esse é o Geopolítica Libertária, menos Estado e mais liberdade. Meu nome é Leonardo Cansado Moço, eu sou graduado em História, Educação Física e agente da Polícia Judiciária do Paraná. Hoje vamos conjecturar juntos a respeito do atentado de 7 de outubro em Israel. O que pode estar por trás do atentado de 7 de outubro em Israel? O que você acha a respeito? Foi uma ironia do destino ou foi uma conspiração de forças maiores? Vamos conjecturar juntos aqui para a gente chegar numa conclusão. Antes disso, vamos fazer um breve retrospecto a respeito da fundação do Estado de Israel. O Estado de Israel é fundado em 1948 em âmbito da ONU, uma decisão da ONU controversa, ao qual os povos árabes da região afirmaram que não foram consultados a respeito, se sentiram até traídos, né? Isso é um outro assunto que convém a respeito da história da Segunda Guerra Mundial. Enfim, eles não aceitaram a decisão, alegaram que não foram consultados e fizeram uma guerra para poder expulsar o povo judeu da região. Porque, a priori, o Estado de Israel seria um Estado árabe e judeu. Dias depois que ele foi fundado, os povos árabes fizeram uma guerra para poder expulsar os povos judeus. Acontece que aconteceu o contrário. Quem foi expulso foi esse povo árabe, ou esses povos árabes, mais propriamente dito, foram expulsos, o que eles chamam até hoje de Nakba, né? a catástrofe, e Israel passou a ser um país predominantemente judeu, né? Com alguns povos árabes também na região. Enfim, de 1948 para cá, foi fundado o Serviço Secreto Israelense. O primeiro-ministro israelense, David Ben-Gurion, além de uma das suas primeiras medidas, para além de uma universidade e uma orquestra sinfônica nacional, foi a fundação do Serviço Secreto que pudesse prever um ataque que comprometesse a existência de Israel. Léo, por que um ataque pode comprometer a existência de Israel? Porque Israel é um estado minúsculo, basta um ataque, minha gente, para que ele deixe de existir. Um ataque, uma guerra que tenha sucesso e que Israel perca. Então, se Israel perder uma guerra, a chance dele deixar de existir é muito grande, é quase 100%. Né? Então, por isso, o David Ben-Gurion raciocinou a necessidade de se formar um serviço secreto que pudesse prever isso daí para que isso não acontecesse, né? Então o Serviço Secreto Israelense, minha gente, não é um serviço secreto como a gente tem conhecimento aqui no Brasil, como se fosse um ABIN. O Serviço Secreto Israelense faz parte diretamente de decisões do governo israelense, principalmente no que tange a política externa, com os países muçulmanos. Eu digo muçulmanos porque nem todo país muçulmano é árabe, né? Então, ok, falamos aqui do Serviço Secreto Israelense. Ele é considerado um dos melhores serviços secretos do mundo. Vamos falar agora das guerras árabe-israelenses. Depois, essa primeira guerra árabe-israelense foi em 1948, dias após a decisão da ONU, em 1948, da formação desse Estado árabe-judeu. Os povos árabes da região fizeram essa guerra porque eles alegaram que não foram consultados a respeito, né? Que foi uma decisão unilateral da ONU, e eles não aceitaram a decisão da ONU de formar um Estado árabe-judeu. Eles decidiram fazer essa guerra para expulsar os povos judeus. Acontece que a grande maioria desses povos árabes da região foram expulsos pelos judeus, e esse Estado, que é o Israel, passou a ser predominantemente um Estado judeu, com uma minoria árabe, mas a maioria judeu. Ok? Depois disso a gente teve a Guerra de Suez, que não mudou consideravelmente as fronteiras israelenses, e a gente teve a Guerra de 1967, a Guerra dos 6 Dias. Essa sim, uma guerra que mudou sensivelmente a fronteira do Estado judeu. Então o Egito perdeu para Israel o Monte Sinai, a Síria perdeu as colinas de Golã, a Jordânia perdeu a Cisjordânia e a capital do Estado judeu hoje, Jerusalém. Desses territórios, o único que foi devolvido foi o Monte Sinai. O Monte Sinai foi devolvido para que o Egito pudesse estabelecer as relações diplomáticas com Israel e fizesse a paz formalmente. Ok? Beleza. Depois disso, a gente não teve nenhuma guerra que pudesse mudar, que a gente pode afirmar que mudou sensivelmente a fronteira israelense. Tá? Então a gente chegou agora no 7 de outubro. O ataque de 7 de outubro. O ataque de 7 de outubro, ele
de acordo com a mídia na internet, né, mídia alternativa e as mídias tradicionais, foi de aproximadamente entre 1.000, 1.500 até 2.000 homens combatentes do Hamas, que se você quiser chamar de terrorismo, né, fica a seu critério, não tem problema nenhum. Esse aqui é um canal libertário e esses homens entraram dentro do Estado israelense e promoveram um filme digno do Mad Max. Tá até com paraglider, lembra do Mad Max lá do Mel Gibson? Que tinha um cara com o paraglider, né? Então, a gente com os caras com o paraglider, com o Zaká, dando tiro lá de cima, uma coisa bizarra. Como um serviço secreto, minha gente, que passou o século XX, século XXI, provando ser um dos serviços secretos da mais alta excelência, do mais alto gabarito, mais alta competência, no que ele se propõe, na missão que ele foi proposto, né? Na sua criação, e ele vem cumprindo essa missão desde o século XX até o século XXI. E assim, a gente pode falar que o Serviço Secreto Israelense, tanto o Shin Bet, que toma conta das informações internas, como o Mossad, que toma conta das informações externas, seria análogo aos Estados Unidos, a CIA externamente e o FBI internamente. Mas, assim, com a ressalva que a concatenação e a troca de informação entre o Mossad e o Shin Bet é muito maior porque o Israel é minúsculo e está cercado de inimigos, né? Os Estados Unidos é praticamente uma ilha da fantasia protegida pelo Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Bem diferente da realidade israelense. Enfim, como um serviço secreto dessa magnitude, com esse know-how, com essa experiência, com essa competência, com esse gabarito, não previu, 1.000, 1.500, 2.000 homens do Hamas, que eles ficam locados num território minúsculo, é a faixa de Gaza, não previu ao ponto de convencer o governo israelense de que esse ataque iria ocorrer e eles teriam um ataque dessa magnitude, né? Impossível, minha gente, impossível, não tem como a gente chegar nessa... Eu não consigo acreditar nisso. E eu acho que nem o Brasil faria um 7-1 tão feio igual esse daí, né? Não tem como a gente achar que... A gente refletir e chegar à conclusão que o governo israelense não foi informado a respeito, né? Tudo bem, vamos deixar essa pergunta para o final agora do vídeo. Então teve o ataque de 7 de outubro, ok? Vamos supor que o governo israelense não ficou sabendo, né? Ou ficou sabendo e não acreditou que um ataque dessa intensidade iria ocorrer em seu território. Então ele aconteceu. Agora vamos pensar muito bem a respeito do que ocorreu depois desse ataque. Depois desse ataque, Israel já tinha catalogado, através desse serviço secreto que não conseguiu prever esses 1.500 loucos aí que entraram dentro do Estado israelense, já tinha mapeado praticamente quase todas as bases militares, armazéns de armas que estavam ali na faixa de Gaza, embaixo de creches, escolas, hospitais, condomínios e até imóveis ocupados pela ONU. Já tinha praticamente, minha gente, mapeado tudo. Tanto é que eles foram eliminando líderes e líderes. Foram, assim, dezenas de líderes que eles conseguiram eliminar dentro do Hamas, dentro da faixa de Gaza, né? Agora, só fazendo uma pausa, uma breve pausa, a gente tem que falar que o Hamas é um grupo que toma conta da faixa de Gaza e o Fatah toma conta da Cisjordânia, tá? Ambos são a Palestina, mas a autoridade palestina, representada pelo Fatah, está ali na Cisjordânia, que é um grupo laico, e o Hamas, que foi um grupo que tem as suas raízes, as suas genes ali na Irmandade Muçulmana Egípcia, foi criado ali na década de 80, é um grupo jihadista, tá? Então tem uma diferença. E em 2006, salvo engano, teve uma eleição na Palestina e o Hamas acusou o Fatah de não ter aceitado as eleições que ele ganhou, né, para a Casa Legislativa Palestina, e os dois grupos fizeram ali uma breve guerra civil e o Hamas ficou onde dominava mais, tinha um público maior em Hamas, e a Cisjordânia ficou com o Fatah, ok? Beleza. Então essa guerra é praticamente contra o Hamas. Teve algum ato ou outro ali na Cisjordânia, né, mas ela foi praticamente desencadeada contra o Hamas, tá? Ok, então Israel foi eliminando dezenas de líderes, né, do Hamas,
conseguindo até matar o Ismail Haniyeh, que era esse líder do Hamas, foi morto dentro de Teherã, dentro de um imóvel oficial do regime iraniano, um imóvel protegido pelas Forças Armadas iranianas, protegido pelo Serviço Secreto iraniano, que é um serviço secreto de excelência também. O Irã o regime iraniano é um governo belicista. O Serviço Secreto iraniano é um serviço secreto de excelência dentro do Oriente Médio. E o Serviço Secreto israelense teve a capacidade, teve a competência de colocar uma bomba dentro desse imóvel dias antes, talvez até meses antes. Olha, gente, olha a sofisticação de uma ação dessa. Olha o nível. Nem um roteirista de Hollywood conseguiria pensar num roteiro desse. Então eles conseguiram matar o líder do Hamas, que era protegido dentro do Catar, que estava em viagem oficial num imóvel oficial do governo iraniano. Explodiu o imóvel. Então, como é que um serviço secreto desse, que fez uma ação dessa dentro de Teherã, né, com uma ação cirúrgica dessa, não conseguiu prever um atentado tosco daquele de mais de 1000 loucos que invade com escavadeira, com paraglider? Gente, é difícil de imaginar. Assim, segura essa informação, vamos me somando aí. Também teve a guerra com o Hezbollah, né? O Hezbollah também era uma pedra no sapato israelense. O Hezbollah era o grande bicho-papão do Oriente Médio. O Hezbollah conseguiu até, de certa forma, desequilibrar a guerra na Síria, conseguiu, de certa forma, até estender o regime do Bashar al-Assad na Síria, né? Porque os soldados do Hezbollah, os paramilitares do Hezbollah, os guerreiros do Hezbollah foram lá para a Síria e guerrearam do lado dos grupos do exército oficial da Síria e dos grupos xiitas sírios, né? Contra os grupos que não queriam mais o Bashar al-Assad naquele contexto da Primavera Árabe, né? De 2011. Ok, então começou a guerra contra o Hezbollah também, ela foi escalando, né, na medida que o Hamas foi sendo esmagado, ela escalou um pouco mais e chegou a um momento que realmente o governo israelense colocou seu foco contra o Hezbollah. Gente, presta atenção, se não bastasse aquela ação do serviço secreto ali em Teherã, eles colocaram microbombas, fizeram uma venda de pagers e walkie-talkies através de uma empresa que veio que era lá de Taiwan, que vendeu esses aparelhos para um país, para um escritório do leste europeu, e foi revendido ali para o Hezbollah. Eles colocaram microbombas, né? Microbombas dentro dos pagers e dos walkie-talkies. Então, num dia explodiu aproximadamente 500 pagers que estavam, né, em sua grande maioria com grandes responsáveis pelo Hezbollah, estavam com oficiais, com integrantes do Hezbollah que tinham grande responsabilidade, né, no grupo. Então, assim, eliminou alguns, deixou aleijado um monte também. No outro dia teve o mesmo atentado com o walkie-talkie. Então, gente, isso aí assim, não dá para imaginar um serviço secreto consegue fazer uma coisa dessa. Pensa aí se tem parâmetro nisso aí, né? De 20 anos para cá, uma operação dessa. Pensa aí na história mundial, onde isso ocorreu dentro na história do serviço secreto do mundo inteiro. Gente, isso aí é um negócio assim surreal mesmo. Como se não bastasse isso, a história se repetiu. O que aconteceu com o Hamas também aconteceu com o Hezbollah. Dezenas de líderes do Hezbollah foram mortos, foram eliminados. Inclusive até líderes do Hamas que estavam escondidos em Beirute também. Então, assim, o serviço secreto israelense tinha localização de todos, sabiam como chegar, como atingir o esconderijo, o horário certo. É de uma competência, minha gente, assim, inimaginável. Uma coisa, assim, não dá pra gente imaginar um negócio desse. É coisa de filme. Mas, enfim, aí teve o maior líder que tinha lá do Hezbollah, que era o Nasrallah, né? Hassan Nasrallah. E sim, era endeusado, idolatrado lá no Líbano, e ele ficava escondido dentro de um bunker, né? Um bunker que eu acho que era até um abrigo antinuclear, né? Um abrigo antiatômico.
e que Israel sabia como atingir, sabia a localização exata e sabia quando ele estaria ali. Então, assim, é de uma sofisticação inimaginável. Segura essa informação, vou me somando, né? Então a gente tem o Hezbollah, tem um atentado lá em Teherã, agora a gente tem a guerra contra o Hezbollah, tem também a eliminação de vários líderes, tem essa passagem dos pagers, dos walkie-talkies, e tem a morte do Nasrallah, Hassan Nasrallah. Como se não bastasse isso, a guerra da Síria, que tem aproximadamente aí 10 anos, o que não aconteceu em 10 anos aconteceu em 10 dias. Depois que aconteceu o 7 de outubro, que o Hamas foi praticamente eliminado. Praticamente porque a gente sabe que vai voltar. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para voltar, né? Para realmente ter uma atividade considerável e se vai voltar na mesma intensidade. O Hezbollah, idem. O Hezbollah, a situação do Hezbollah ainda é mais complicada, porque o Líbano é um Estado-nação, né? É um Estado-nação que é uma coxa de retalho. Tem vários povos, tem drusos, tem cristãos, muçulmanos, muçulmanos xiita, sunita, e o Hezbollah é o grupo xiita. E os outros povos do Líbano já há décadas que vêm se incomodando com o Hezbollah. Porque o Hezbollah virou uma força paramilitar que nem o Estado libanês era capaz de fazer frente. E agora eles foram praticamente resumidos ao nada. Então a gente não sabe se eles vão voltar e praticamente, se voltarem, não vão ser mais a mesma coisa. Enfim, quando o Hezbollah praticamente deixou de existir, o regime do Bashar Assad ficou praticamente órfão com relação ao Hezbollah. Ficou com um apoio iraniano, mas enfim, o que não aconteceu em praticamente uma década de guerra, aconteceu em 10 dias. O regime sírio foi posto abaixo em praticamente 10 dias. Então, nessa sucessão de acontecimentos, a gente tem o Hamas, tem aquela ação em Teherã, tem o Hezbollah e agora tem a queda do regime sírio. Se não bastasse a queda do regime sírio, minha gente, com a queda do regime sírio, a Rússia, que era também um player que também de certa forma incomodava Israel no Oriente Médio, perdeu a sua base de Tartus, que era uma base que o pai do Bashar Assad tinha concedido ao regime soviético, que depois do fim da União Soviética a Rússia herdou, que é a única base naval que a Rússia tem fora do seu território. Então perdeu, né? Perdeu. O novo governo sírio mandou o Putin, né, retirar a base de lá. Então, assim, praticamente a Rússia também saiu do tabuleiro do Oriente Médio, ao ponto que até esses dias agora o governo israelense mandou uns mísseis Patriot para a Ucrânia, uma coisa inimaginável. Se você pensar um ano atrás isso é inaceitável pelo governo russo. Mandou uns mísseis Patriot e ainda as armas que eles, parece, né, pelo que a imprensa internacional está anunciando, as armas que eles pegaram ali do Hezbollah e do Hamas, que são armas compatíveis com a Ucrânia, né? Eles vão mandar também para o governo ucraniano para combater a Rússia. Então, cara, foi assim, a gente não dá para imaginar um parâmetro desse, se a gente for olhar na história de Israel, de uma mudança de contexto tão grande no Oriente Médio, quiçá em 1967. Então, assim, goste ou não do governo do Netanyahu, no governo dele, o governo de Israel deu um turning point, um cavalo de pau que mudou totalmente o contexto geopolítico do Oriente Médio. Agora a pergunta que fica, isso é coincidência? Onde foi a origem da mudança disso tudo? Foi no 7 de outubro, minha gente. Foi no 7 de outubro. Não dá para imaginar que um serviço secreto dessa competência, né, com esse know-how, com essa experiência, fosse deixar isso acontecer. Logo depois de 7 de outubro, os caras, assim, praticamente eliminaram todos os inimigos que eles tinham ali. Então, assim, eles acabaram com o eixo da resistência. Para quem não sabe, o eixo da resistência é um sistema que o regime iraniano montou para combater Israel, os inimigos, né? Israel, o Ocidente, mas praticamente representado por Israel e Estados Unidos, né? Diga-se, né? Muito mais Israel e Arábia Saudita. Então, assim, o eixo da resistência era alguns grupos xiitas no Iraque, o governo sírio, alguns grupos xiitas na Síria, o Hezbollah, que também é um grupo xiita,
O Hamas, que é um grupo sunita, e os Houthis, que é um grupo xiita ali no Iêmen, que praticamente eles atacam Israel, mas praticamente os Houthis eles estão mais envolvidos com o contexto contra a Arábia Saudita. Então, praticamente, o que sobrou dessa resistência foi os Houthis. Então, Israel mudou o contexto, assim, eu digo, né, eu acredito que mudou o contexto do Oriente Médio através do 7 de outubro. Então, o que eu quero dizer? Que eles deixaram aquilo acontecer, é triste, foi assim, são os vídeos que a gente vê, as imagens que a gente vê na internet, é uma coisa horrorosa, mas enfim, eles deixaram aquilo acontecer para fazer toda essa mudança no contexto do Oriente Médio. É o que eu acredito. É a minha opinião, que vale menos de 1% aí, né? Menos de 1 centavo. Agora dê essa opinião também aí, comente a respeito, sempre com bastante respeito, dê o seu like, se inscreva no canal, que esse canal é um trabalho feito com muito amor, muita dedicação para vocês, tá? Um beijo no coração de cada um, que Deus ilumine a vida de vocês.